Muito bom dia! Estamos aqui hoje com mais um episódio do Bastidores, do nosso podcast Bastidores da Jornada. Gente, hoje eu estou muito feliz porque a gente está fazendo um formato diferente aqui em que eu estou recebendo Isabela Silva e Sérgio Cacique. Isabela e Sérgio, vou pedir para eles se apresentarem, depois eu falo um pouquinho sobre eles. Isa, se apresente, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a Marcela pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada, de participar do podcast, desse projeto tão legal. E, normalmente, eu sempre fico por trás das câmeras, na produção, e pela primeira vez estou aqui participando, sendo entrevistada. Então, muito obrigada pelo convite. E me apresentando, eu sou a Isabela, sou líder do setor de marketing na FK Imóveis. Venho atuando ali já há 3 anos na empresa e juntos a gente tem conseguido alcançar resultados muito bons. Legal. Maravilha. Bom dia, pessoal. Também quero começar agradecendo a Marcela pelo convite, e por também pertencer aqui a esse momento, eu não tenho tanto tempo aqui como a Isa, mas já parece que é ao mesmo tempo, Eu tenho 1 ano e 1 mês que eu estou aqui na FK Imóveis e dentro desse 1 ano e 1 mês a gente vem trabalhando juntos aí para melhorar os resultados da empresa. A gente está sempre fazendo reuniões de feedback. Então, esse projeto surgiu justamente por causa disso, pensando em melhorar os processos aqui dentro. Então, hoje eu lidero o setor de pré-atendimento e a gente está fazendo esse processo aqui junto. Então, durante esse bate-papo, a gente vai falar um pouco mais, Isso mesmo. Então, Isa e Sérgio trabalham com a gente aqui na FK Imóveis, que é a nossa empresa, a nossa imobiliária aqui em Belo Horizonte. E, como os dois disseram, estão aí se despontando como líderes de 2 setores diferentes, que é o setor de marketing, que a Isa está liderando, e o setor de pré-atendimento, que o Sérgio está liderando. Então, eu queria também agradecer vocês terem aceitado o convite e também agradecer por toparem esse projeto, Para quem não sabe, na verdade vocês não vão saber, mas enfim, vou contar que projeto é esse que a gente tem feito, Há alguns meses atrás, mais ou menos em março, que a gente começou, estamos em julho agora, então tem mais ou menos uns 3 meses. Na verdade, desde o início do ano, a gente vem construindo juntos esse processo, com o crescimento da empresa. A gente viu a necessidade de ter ali líderes de alguns setores, dentro da empresa, principalmente o setor de marketing, que estava crescendo muito, e o setor de pré-atendimento, que também estava crescendo muito. Então, a gente viu essa necessidade de crescer esses setores e, consequentemente, de trazer líderes ali para esses setores. E conversando, o Sérgio e a Isa naturalmente se destacaram ali como líderes desses setores, e conversando com eles, a gente viu a necessidade de uma formação, eles viraram para mim e falaram assim: tá bom, Marcelo, mas o que a gente faz como líder, O que é ser líder? Eu nunca fui líder. E a gente começou esse projeto de desenvolvimento, e é legal que, coincidência ou não, quando eu estava fazendo uma chamada agora antes da gente começar o podcast, estava fazendo uma chamada no Stories falando que a gente ia gravar hoje, e eu lembrei de uma coisa que eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas na igreja, que a gente faz parte, eu e o Felipe, que é o meu marido, no início do ano, no final do ano passado, início desse ano, todo ano, na verdade, assim, todo ano o pastor da igreja, ele traz um tema para aquele ano, E o tema desse ano é exatamente o ano de José, que é o ano de formar. E aí eu e o Felipe, a gente trouxe isso pra gente, e a gente falou isso no início do ano. É o ano é o ano do governo, que eles colocaram, o ano do governo, o ano de José. E aí eu e o Felipe falamos, então esse vai ser o ano da gente desenvolver lideranças dentro da empresa, é o ano da gente desenvolver o governo. E aí, assim, naturalmente isso está acontecendo, Muito legal isso, assim. Foi um propósito que a gente colocou pra gente no início do ano e naturalmente eu nem contei, para vocês antes, mas naturalmente acabou acontecendo. E nesse questionamento, assim, Marcela, beleza, o que a gente faz e tudo? E aí eu falei assim com eles, olha, vamos juntos nos desenvolver, porque eu também
acredito que eu também preciso de me desenvolver mais como líder, né? Na verdade, eu acredito que a gente sempre pode se desenvolver mais. Então, eu falei com eles, eu não quero que fazer assim, eu vou fazer um curso de liderança para vocês. Não, eu quero que a gente faça juntos, né? Eu quero que a gente desenvolva esse projeto juntos, porque eu também quero aprender, eu não quero ensinar, eu quero aprender também. Então a gente começou esse projeto, eu sugeri 3 livros para a gente ler durante esse ano, juntos nós 3, e a gente tem feito encontros de um sábado no mês, nós 3, em que a gente lê um livro, lê alguns capítulos de um livro, e a gente discute ali e traz para o nosso dia a dia na empresa. Então o primeiro livro foi esse, né? O Monge e o Executivo, que a gente leu durante ali 3 sábados, né? 3 meses, a gente discutiu os capítulos desse livro, e particularmente foi muito enriquecedor para mim. Fazendo um breve resumo aqui desse livro, o Monge Executivo, ele traz a liderança. Primeiro, ele é um livro bem leve de ler, então se você não leu, recomendo fortemente que leia. Ele é um livro super fácil de ler, né? E eu estava até falando agora nos stories, ele traz a liderança não só... Porque às vezes você fala assim, mas eu não tenho uma equipe, eu não lidero, né? Eu não tenho liderados dentro de uma empresa e tudo, mas ele traz um conceito de você ser líder dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu relacionamento, com seus filhos, né? Então, na verdade, para qualquer projeto que a gente tenha, seja ele pessoal ou profissional, você precisa um pouco de habilidades de liderança. Então, ele traz isso de uma forma muito leve. E ele traz um conceito um pouco diferente da liderança. Hoje, também, coincidentemente, eu estava ali rodando Instagram e vi uma pessoa que eu sigo, né, que eu tenho como exemplo assim, de profissional, colocando lá o que é ser líder. E aí ele traz isso, ele trouxe isso, né, que é exatamente o que a gente vai falar aqui. Que liderança é muito mais sobre pessoas do que sobre processos, né? E a gente fala aqui dentro que uma empresa ela é feita de pessoas, processos e números. Para mim é isso. Empresa é pessoas, processos e números. E todo líder tem que ser bom em pessoas, processos e números, né? Mas principalmente é o que o livro traz, se a gente não tiver esse primeiro pilar muito bem estabelecido, que é cuidar das pessoas, que é servir as pessoas, a gente não vai ter uma boa liderança. Então não adianta eu ser um líder excelente naquilo que eu faço, excelente em criar processos, excelente em ver indicadores, se eu não souber cuidar bem dos meus liderados, se eu não for bom com pessoas. E é isso que a gente está trabalhando. E aí, assim, falei demais, né? Quero dar lugar aqui para os meus convidados. Quero que vocês falem um pouco, assim, né? Quais foram as suas impressões desse livro? Primeiro, assim, o que vocês estão achando desse nosso projeto de liderança? E quais são as impressões que vocês tiveram do livro? Contem um pouco. Pode começar. Eu falo. Você já tinha até tomado fôlego. Eu falo. Então, enquanto a Marcela estava falando, eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? E o livro, ele traz um ponto muito importante, né? O personagem principal aqui, que é o John, ele chega a um cargo de liderança, né? E aí, em um determinado patamar, quando ele já é bem sucedido, inclusive, ele enxerga, ou as pessoas ao redor dele enxergam que ele falta esse... Como é que você falou agora? Cuidar das pessoas, né? Essa habilidade com pessoas, né? Ele era muito focado em processo e números e faltava muito esse cuidado com as pessoas. E aí eu refletindo aqui agora, eu pensei que isso é muito interessante. A gente já começa a fazer a nossa base aqui do ponto mais importante com o projeto de liderança, né? Então, o que eu vejo desse livro é que ele ensina muito, ele dá um exemplo pra gente, né, de liderança, que é o exemplo de Jesus Cristo. O livro é bem baseado nisso. Então é um estilo de liderança que eu decidi que eu vou seguir para mim, porque é o meu pilar também, um dos meus pilares, né? Jesus Cristo, Espírito Santo. Então eu acho muito interessante esse ponto que o livro traz. Então, pensando assim, uma pessoa que começou já sendo líder, mas não teve esse preparo que a gente está fazendo aqui, não teve... E isso mostra também muito sobre o tipo de líder que a Marcela né, em trazer isso pra gente, incluir a gente
nesse projeto, em já começar essa base da melhor maneira, não esperando a gente chegar lá em cima, alcançar resultados, mas quando a gente chegar lá em cima acabar prejudicando alguém ou nos prejudicando ou prejudicando o processo que a gente está inserido por não ter esse cuidado com as pessoas, né? Então acho que a gente está começando muito bem. Novamente quero agradecer a Marcela por ter criado, por ter pensado nisso. Isso diz muito sobre o tipo de líder que ela é também, e eu acho que a gente está no caminho certo aí para seguir. Cuidado, senão eu vou começar a chorar. Entrando um pouquinho nisso que o Sérgio falou sobre o projeto, é interessante porque a gente tem gostado tanto do projeto que inclusive a gente tem aumentado as horas. Inicialmente a gente tinha combinado de ser de 9 ao meio-dia, a gente já está passando para 9 às 1. Então tem sido bom, e o crescimento que eu tenho tido com esse projeto tem sido fora a empresa, e eu acho isso mais interessante, porque tem me acrescentado nas outras áreas, e principalmente essa questão do cuidar do outro é algo tão interessante que tem um grande impacto, não só dentro da empresa, né, mas nas outras áreas também. Você ter essa empatia, esse cuidado com o outro mesmo faz total diferença. E como o Sérgio falou e a Marcela também trouxe, o livro traz essa liderança baseada em Jesus. E algo que o próprio livro traz também é a questão que Jesus ele foi um líder tão grande que até hoje, mesmo não estando mais aqui em pessoa, ele ainda continua tendo liderados, né? Pessoas que continuam seguindo fielmente aquilo que ele ensinou. Então, ele se torna uma referência de liderança, eu acho que é a maior que nós temos, né? Então, eu acho isso mais interessante também, porque a forma com que o livro trouxe esse pensamento é muito leve e te dá esse start que você fala, poxa, esse é o modelo que eu quero seguir, esse é o modelo que eu quero caminhar, né? Legal. Eu acho bem legal. Isa, você falou aí, né, uma coisa que você falou que eu achei interessante, que ter lido esse livro agregou a você, Sim, não só dentro da empresa, mas fora da empresa também. Você consegue nos dar um exemplo, assim? Se você puder falar. Com certeza. Te coloquei na saia. Não tem problema nenhum. Na minha igreja, eu lidero um grupo de pré-adolescentes, né? São um grupo de 12, 15 pré-adolescentes. E eu já lidero eles há 2 anos, mais ou menos. E aí, do começo do ano pra cá, eu me tornei líder na FK Imóveis também. Então, eu tinha 2 responsabilidades como líder. E aí, quando a gente começou, e assim, né, voltando um pouquinho, sendo líder, eu ainda não tinha, é bem aquilo que a Marcela falou, o que eu faço? Como ser, o que fazer, como ser uma boa líder, né? Eu recebia feedbacks lá na minha igreja, mas ainda assim eu me sentia um pouco meio desnorteada, né? Tinha alguém me ajudando, mas não era aquela coisa muito próxima. E aí, com esse livro, o que é como se fosse um passo a passo de como ser um líder como Jesus. E isso me acrescentou muito lá na minha igreja também. E esse processo de cuidar do outro, de se colocar no lugar do outro, de imaginar a necessidade que o outro precisa, como você pode ajudar ele nessas questões, tem me ajudado muito lá na minha igreja também. Legal. Então, fora a FK Imóveis, tem me acrescentado lá na minha igreja e em outros lugares também. Só complementando, é muito interessante porque a gente sempre traz esse questionamento, principalmente eu e a Isa, né? A gente troca muitos feedbacks e a gente sempre fica aquela dúvida, como saber se a gente está sendo um bom líder? E aí eu tive a prova nesse momento agora. A equipe da Isa está por trás das câmeras e eu acabei de ver um brilho no olho da Gael enquanto eles estavam falando. Então, não tem prova melhor do que essa, né? Obrigada! Eu já tô chorando! Então isso é muito interessante, né? A gente vê a prova através disso. E eu também converso muito com os liderados da Isa. Eu acho que você conversar com seus liderados, principalmente nesse começo agora, é um pouco mais difícil, né? De você conseguir ter sentir isso, né? Mas eu conversando com os liderados da Isa, eu sempre dou esse feedback para ela. Isa, você está no caminho certo.
as conversas que eu tenho com seus liderados, eles sempre falam isso para mim, sempre falam que te enxergam como espelho, e aí a gente vai dando essa ajuda, né? Da mesma forma que ela me passa também os feedbacks sobre meus liderados. Então eu acho que tem muito esse apoio entre a gente também, né? E aí a gente sempre também está passando isso para a Marcela. Sempre, Marcela, preciso de um tempo para conversar com você, vamos lá. 5 minutos para ela acender uma luz que a gente talvez não esteja vendo, né? E ela também simplesmente fala assim: Sérgio, estou vendo que você está no caminho certo, porque ela é a nossa líder. Então, sentir isso dela também é muito interessante, saber que a gente está caminhando no caminho certo, está bem dentro ali do que a empresa espera da gente, é muito interessante. A gente tem essa prova assim, de que o nosso jeito de liderar está de acordo com o que a empresa quer, de acordo com o que a gente quer também, e de acordo com o que o livro vem ensinando pra gente. E às vezes, só então você falou, às vezes pra gente como líder é difícil a gente enxergar que você tá fazendo certo e que tá dando resultado. Às vezes a gente mesmo se cobra tanto que a gente não consegue enxergar tudo que a gente tem feito de bom, ou que a gente está no caminho certo. E aí esses feedbacks, você sempre me fala que vão trazendo pra gente. Lá na minha igreja também, os meus liderados, eles viram pra mim: nossa, a gente gosta muito de você, o cuidado que você tem. Você é uma das pessoas que eu mais gosto, assim, é pré-adolescente, né? Uhum. Então, mas ainda assim, isso traz um conforto pra gente e mostra que a gente tá no caminho certo, né? E o que para vocês, assim, era a coisa mais difícil de fazer ou de ser, né? Coisa mais difícil na liderança e que vocês acreditam que o livro ajudou? Dar feedback. Acho que a gente traz isso muito no sábado aqui pra Marcela. E é muito interessante porque a gente consegue notar também a evolução disso, né? Eu acho que era uma trava que a gente tinha no primeiro sábado, que no último sábado que a gente fez um encontro já era algo mais tranquilo, a gente conversou mais abertamente sobre isso. E hoje eu consigo dar feedbacks para os meus liderados e vejo que a Isa também consegue dar feedbacks e também receber, né, esses feedbacks, é muito interessante. Então acho que o que o livro traz é muito isso, né? Tem um momento aqui do livro em que o John, ele reconhece que ele precisa escutar quem está acima dele, ou eles têm alguém como referência aqui, que é o Simeão, e ele vê que ele está numa posição assim que, como eu posso dizer, ele vê o Simeão aqui no livro como um homem que faz serviços gerais, né? E aí, como ele tinha uma referência dele, antes dele encontrar com ele lá onde ele foi fazer o projeto, eles tinham a referência dele como um líder, um executivo de sucesso, e enxergar ele nessa posição fez com que ele refletisse, né? Mesmo ele estando ali, auxiliando nos serviços gerais, ele não perde o que ele tem como líder, né? É isso que traz também muito sobre Jesus. Mesmo passado tanto tempo, ele ainda é uma referência. Não importa a posição que ele está nesse momento, ele ainda é uma referência. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Você saber escutar feedback, dar feedback, e você também saber que outras pessoas que estão em posições diferentes de você, é importante você também escutar os feedbacks delas. Talvez seja mais importante escutar os feedbacks delas, né? Porque ela está vendo de outra ótica. Ela está vendo o que os seus, como eu posso dizer, as suas manobras estão dando os resultados. Então, acho que é muito interessante a gente escutar feedbacks dessas pessoas também. E, só complementando, né? Eu acho muito importante esse projeto de liderança que a gente tem aqui, porque a gente hoje lidera uma equipe que está em um cargo em que a gente já passou. Então, a gente sabe muito bem como é que é estar lá. A gente sabe os desafios dos nossos liderados. Então, a gente consegue atuar firmemente nessa frente, porque a gente passou, conseguiu concluir com êxito, e hoje a gente está aqui para poder melhorar esse processo para eles e para a empresa também. Então, acho isso muito interessante. Legal. Eu acho que quando essa questão do feedback, né, na minha opinião, eu acho que é a coisa mais difícil que a gente tem, né, ao ser um líder, essa questão de dar feedback. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente tem essa dificuldade de achar que a gente vai desagradar ao outro e, tipo assim, o que ele vai pensar de mim, né? Então, a gente tem essa autoimagem, assim, nossa, eu não quero que ele ache que eu sou uma pessoa má, ou eu não quero desagradar e tudo.
E é legal, eu lembro de um dos sábados aqui, um dos nossos encontros, em que a gente discutiu muito sobre isso, e que, inclusive, o livro trouxe, né, isso, assim, de que quando a gente não dá, quando eu deixo de dar um feedback para uma pessoa, na verdade, eu não estou ajudando ela, né? Eu não estou servindo ela, porque o livro ele traz muito esse conceito do líder, o papel principal dele é servir o seu liderado, né? Ele está aqui, eu estou aqui para servir o Sérgio e a Isa está aqui para servir a Dai e o Gabriel. Então, quando eu não dou um feedback para o Sérgio, quando eu não dou um feedback para a Isa, eu não estou sendo honesta com eles. Eu não estou contribuindo para o crescimento deles. E eu não estou contribuindo para o crescimento da empresa. Então, assim, são várias camadas, né? De coisas negativas que acontecem quando eu não dou feedback. Então, primeiro, eu não dou um feedback para a Isa, por exemplo. Então, eu não estou sendo honesta com ela, eu não estou contribuindo para ela melhorar o serviço, né, o trabalho dela, para ela melhorar como profissional, para ela melhorar como pessoa. Isso é uma questão. Eu também não estou contribuindo para ela se tornar uma profissional melhor e assim trazer mais resultados para a empresa. Quando eu não contribuo para ela trazer mais resultados para a empresa, eu estou sendo irresponsável com as outras pessoas da empresa, porque eu não estou trazendo resultados e a empresa não está crescendo. Quando a empresa não cresce, não é só um problema meu e do Felipe, é um problema de todos, porque todos estão em jogo, a vida de todos está em jogo ali, né? E se eu deixo a empresa não crescer, né? Se eu tenho uma empresa medíocre ali, né? que não tem crescimento, que não tem desenvolvimento, eu corro um risco maior da empresa fechar. Se a empresa fecha, são 20 pessoas que estão sem seus empregos atuais. Então, quando eu não dou um feedback, eu não estou contribuindo para a vida daquela pessoa e nem para a vida das pessoas ao redor dela. E eu acho que quando a gente tem essa consciência, fica muito mais fácil dar feedback, né? Que você está fazendo um bem para outras pessoas, você não está fazendo mal para ela, né? Uma coisa também que a gente tirou de aprendizado com a ajuda do livro é a questão de que não existe a hora certa para dar feedback, né? Uhum. Às vezes a gente fica com aquele receio, nossa, meu Deus. Hoje não, amanhã eu falo. Hoje tá muito corrida, amanhã eu falo. Hoje não dá, deixa pra semana que vem. E aí, às vezes algo que era pequeno vai crescendo e vai virando aquela bola de neve. E quando você vê, já tá fora do seu controle. Exatamente. Então, ter essa agilidade e entender que não existe um momento certo. Sim. Quanto mais ágil você for ali em dar feedback, em conversar, em falar, em direcionar a pessoa para o caminho certo, melhor vai ser o retorno que você vai ter. Mais rápido você vai ter um resultado melhor, o liderado também. Então, isso foi um aprendizado que a gente tirou desses nossos encontros. Legal. Eu trouxe, né, durante um desses encontros, eu trouxe para os meninos uma experiência minha, né, de que uma vez eu deixei de dar feedback para uma pessoa e no dia seguinte o caldo derramou. E foi uma consequência muito maior do que poderia ter sido se eu tivesse dado aquele feedback antes. Então, um aprendizado que a gente trouxe, que a gente discutiu feedback é na hora, né? É na hora. Fulano, vamos ali que eu quero conversar com você. Você detectou uma coisa, é na hora. Se você deixar para meia hora depois, pode acontecer alguma coisa que piorou tudo num grau tão grande que não adianta nem mais você dar o feedback. Sim. E outra coisa também que eu lembrei, né, que você falando... que a gente trouxe aqui de aprendizado, feedback negativo sempre em particular, feedback positivo compartilhando com todos, porque é muito bom quando a pessoa recebe um feedback positivo compartilhado, quando a gente elogia o outro em público, mas eu nunca vou falar, olha, você não pode fazer isso, você, né, dá um feedback negativo na frente de todo mundo. Quando eu quero dar um feedback negativo, eu trago para o individual, né? Exatamente. Eu acho que eu ainda tenho um pouco de dificuldade no ponto que a Isa falou, né? Você acha, né? Na verdade, não é a dificuldade em saber o momento certo, mas em falar no momento certo, né? Saber o momento certo a gente consegue entender, o feedback ele é na hora. Mas eu acho que aí é um ponto de melhoria que eu tenho, então estou trazendo para vocês, que eu tenho que trabalhar nisso, mas hoje eu vejo que eu sou bem melhor do que quando eu era lá em março. Então acho que a gente teve
ocasiões assim que fizeram com que eu aprendesse, né? Então isso é muito interessante também, esse ponto que a Isa trouxe, feedback sempre na hora ali. Legal. E falando um pouco aqui sobre o livro, né? Até para vocês aí entenderem um pouco, ele traz muito dois conceitos assim para mim que são chave do livro. Primeiro, a gente liderar com amor, então ele fala muito do amor, né? E é legal que é meio que uma quebra de paradigma, assim, né? Você amar os seus liderados, a gente às vezes pensa assim, não, eu amo meu marido, né? Eu amo minha mãe, meu pai, meu filho. Mas ele traz muito esse conceito, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do amor que você deve ter pelos seus liderados e um paralelo, né, entre poder e autoridade, né? É diferente, assim, o poder versus a autoridade. Primeiro vamos falar agora, primeiro sobre o poder e a autoridade, se vocês quiserem dar uma palhinha aí pra gente, depois a gente fala do liderar com amor. Conta aí pra gente, o que é isso? Vou trazer aqui uma frase que a Isa vai falar que eu roubei dela. Roubou, né? Quando eu estava fazendo aqui, deixa eu contar também uma história, né? De onde a minha formação, eu sempre escutei essa frase. Essa frase é muito comum no ambiente militar, eu estudei no colégio militar. Então, quando ela trouxe, me fez voltar lá atrás, e essa frase é muito importante. Então, os créditos é da Isa, mas eu vou falar aqui porque foi um dos pontos que eu destaquei no livro, né? Que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Então, acho que ele está muito casado com o que a Marcela falou, né? Sobre poder e autoridade. A palavra vem muito do poder, mas a autoridade ela é passada através do exemplo, né? Então, acredito que você consegue convencer muito mais com o exemplo quando você mostra que o que você está pedindo para ser feito dá certo com exemplos reais, com o que você já fez. Traz muito o ponto que eu trouxe aqui também, porque a gente já passou a posição em que os nossos liderados estão. Então a gente tem muita propriedade para falar se o processo ele dá certo ou se ele não dá certo, em que momento a gente pode ousar, em que momento a gente deve manter ali aonde a gente já está. Então eu acho que eu adoro muito esse tópico, né, de autoridade e poder, porque eu acho que o poder ele é muito... eu mando, você obedece sem escutar. Eu acho que ele é muito voltado para o monólogo, né? Eu acho que quando você trata ali a autoridade, ela é muito mais sobre diálogo, ela é muito mais sobre ele já fez, deu certo, provou que deu certo, então a gente tem que seguir realmente por esse caminho. Não é simplesmente ele mandou, a gente não sabe se dá certo, ele não provou que dá certo, como é que a gente vai ter essa segurança? Então acho que, ao meu ver, caminha muito por esse lado, assim. Legal. Sim. Essa questão de poder e autoridade, acho que foi um dos primeiros tópicos que a gente discutiu no primeiro encontro, né? Que é isso, exatamente o que o Sérgio falou. O poder você vai fazer porque eu mandei, porque eu estou acima de você. E a autoridade não, é totalmente diferente. A autoridade ela é construída. A pessoa, você gerar na pessoa uma influência a ponto dela querer fazer aquilo que você quer que ela faça sem você ter que pedir ou exigir que ela faça aquilo. Então a autoridade ela é construída através da influência, através do seu exemplo, através do seu sacrifício como líder, né? E a autoridade ela é construída, né? O poder, não. Eu sou líder, então você vai fazer porque eu tô mandando. Não. E aí, o livro traz muito isso. Qual líder você quer ser? Aquele que exerce o poder, você vai fazer porque eu mandei, ou aquele que exerce a autoridade, aquele que constrói a autoridade, né? Você quer que o seu liderado queira fazer aquilo que você está mandando, ou você quer que ele faça só porque você mandou? Então, acho que é muito, muito disso, né? A autoridade ela é construída com o tempo. Ninguém pode chegar aqui agora e falar que, eu tenho autoridade para falar, não, mas quem é você? Como que você conseguiu? Qual é a sua trajetória? O que você tem? Não é só eu tenho autoridade, né? Hoje em dia a gente vê muito na internet que colocar um blazer e gravar um vídeo te traz autoridade. Não, vai muito mais além. A autoridade ela é construída através da sua trajetória, através do seu exemplo, né? Daquilo que você faz, daquilo que você fala. Então, acho que essa é a diferença. O livro traz isso muito claro, que é qual liderança você quer exercer. Aquela que é poder, como o Sérgio falou, que é só monólogo, só eu falo e você só faz.
ou aquela que é construída através da autoridade. Então, acho que esse é um dos pontos principais dessa questão de poder e autoridade. E só trazendo aqui um exemplo real, que a gente está, essa semana, em processo de contratação de mais uma pessoa para complementar ali a minha equipe, né? E aí a gente teve um caso real disso, onde a gente fez a entrevista, né? A entrevistada falou que na empresa onde ela estava inserida, ela estava batendo meta 5 meses seguidos. E aí, nesse último mês, entrou uma gerente nova que não conhecia do processo e quis implementar algo sem ter nenhum resultado, sem ter nenhuma procedência, sem ter nenhuma história. E aí foi o mês em que eles não conseguiram bater a meta. Então, acho que isso diz muito sobre o poder, né? Ela chega como uma posição maior, e aí ela quer já mostrar que ela tem esse poder sobre as outras pessoas. Eu acho que se ela tivesse agido com autoridade, ela escutaria as pessoas que já estão lá há mais tempo, e isso traria para ela também uma confiança dos outros colaboradores, né? Ela é uma líder que já chega e já escuta a gente, sabe que a gente já está aqui há mais tempo e o nosso processo está certo. Então, acho que foi um exemplo real, a Isa falando sobre isso, acabou me surgindo aqui agora, que a gente teve essa semana. Legal. E Pode falar. Só complementando isso que o Sérgio trouxe, esse exemplo, me lembrou algo, né? Que o livro traz, que é servir antes de comandar. Sim. Que na própria Bíblia fala que quem quiser servir, quem quiser ser maior, primeiro deve servir a todos, né? Então, se nesse caso aí ela chega primeiro, procura escutar os funcionários, procura entender como é o processo e através disso ela tentar traçar junto com quem já conhece um método para melhorar ainda mais os processos, né? Isso faz essa diferença. Então, primeiro, né, você servir ali primeiro, entender, se colocar no lugar, ser o menor ali naquele lugar. E através disso, você crescer junto e trazer outros métodos para crescer mais a empresa. Né? Isso fala muito sobre humildade, né? Eu gosto muito de falar isso aqui também. A gente já tem um processo que dá certo aqui. Então, se a gente contrata alguém, a gente quer que essa pessoa inicialmente siga o processo que já está dando certo. Mesmo que você já tenha experiência no mercado, mesmo que você já tenha experiência em outras áreas, mesmo no setor comercial, estou falando direcionado ao meu setor aqui, a gente quer que você chegue e siga o que a gente já tem, porque o que a gente já tem dá resultado para nós. Então, se você tiver que implementar, você implementa depois de validar o nosso processo, porque com isso você vai somar a carga que você já tem com o que a gente tem para oferecer para você e lá na frente você vai conseguir criar uma abordagem melhor. Então, acho que isso trata muito sobre ter humildade, você chegar, as pessoas hoje falam muito assim, chegar mansinho e aí você conquistando o seu lugar ali dentro da empresa. Então, acho que isso é muito interessante também, né? Você mostra respeito também ao processo que a gente já criou. Então, acho que isso é muito legal também de seguir e destacar assim. Legal. Ele traz muito esse papel, né, pegando um pouco que a Isa trouxe, de que o objetivo principal do líder tem que ser tornar a vida dos seus liderados mais fácil, né? E aí ele tem um capítulo que ele fala sobre o velho paradigma versus o novo paradigma. Que o velho paradigma, ele fala que né, as empresas mais tradicionais, né, o que elas fazem? Elas têm aquela hierarquia, né? É o presidente, é o vice-presidente, é o diretor, é o gerente, e são os funcionários e depois o cliente. E ele traz isso ao contrário. Primeiro é o cliente, né? E depois são os funcionários que estão lidando ali diretamente com o cliente, depois vem os gerentes, coordenadores, depois vem o diretor, depois vem o presidente. Então, o papel de cada um nessa hierarquia do presidente é servir o diretor é servir os gerentes é servir os colaboradores é servir os clientes. Então, o meu papel como líder hoje é servir, nesse caso aqui, a Isa e o Sérgio. O papel da Isa é servir a Dai e o Gabriel. O papel do Sérgio é servir a Samela e a Ana Luísa. Então, a gente sempre tem essa hierarquia ao contrário. Não é que a Ana e a Samela vão servir ao Sérgio, que ele vai exercer poder. Não, é o contrário. Ele vai servir a elas. Por quê? Porque o objetivo dele é tornar a vida dela mais fácil.
delas mais fácil, para elas poderem tornar a vida do cliente mais fácil. Então, se a gente vai fazendo essa escadinha, cada um tornando a vida do outro mais fácil, a gente tem um processo rodando muito melhor na empresa. Todo mundo muito mais satisfeito, inclusive, né? Todo mundo se sente cuidado, né? Exatamente. Então, é muito interessante. Então a gente fala muito isso aqui, né? Eu e o Felipe, o nosso papel aqui dentro não é servir ao cliente, é servir aos nossos colaboradores, aos nossos liderados que vão servir ao cliente, né? E isso, né, quando a gente pega o poder versus a autoridade, quando a pessoa está ali só exercendo o poder, isso fica acaba desgastando muito a relação. Então você tem aquela empresa onde ninguém quer ir trabalhar, onde ninguém gosta, onde tem um clima pesado, onde as pessoas fazem só aquilo que lhes é mandado. E quando a gente faz o contrário, né, quando a gente tem essa ideia de que o principal papel do líder é servir os seus liderados, você tem um ambiente muito mais leve. E a consequência disso é que você tem as pessoas, né, assim como o Sérgio falou, né, as pessoas fazem de bom grado, né? Elas fazem muitas vezes sem precisar de você pedir. E aí as pessoas acabam te surpreendendo, elas acabam fazendo até mais daquilo que é pedido. Por quê? Porque elas têm prazer em fazer aquilo, elas estão dentro, elas se sentem parte do time, elas sentem parte da empresa e elas realmente vestem a camisa da empresa. Eu diria assim que eu acho que assim, a maior chave para você conseguir fazer as pessoas vestirem literalmente a camisa da empresa e dar tudo por aquela empresa é exatamente se você ter líderes que estão ali para servir aquelas pessoas. E aí, consequentemente, aquelas pessoas vão servir a empresa naturalmente e felizes, assim, né? De bom grado. Elas vão se sentir parte, né? Com certeza. Com certeza. É muito interessante o que a Marcela falou agora, porque eu, por experiência própria, vivo isso muito aqui, né? Quando ela fala sobre servir, sempre que... E eu acho que isso é um ponto que a gente pode trazer até para você que é líder, ou para você que é proprietário de alguma empresa, de carregar isso mesmo, servir o seu liderado, né? Eu estou falando isso porque sempre que eu tenho algum ponto a tratar, eu chamo o Felipe e a Marcela, a gente senta, eles sempre estão abertos a escutar, sempre estão abertos a analisar, não tem aquela portada na cara, né? Não, isso não dá agora, não, a gente vai sentar, vai conversar e a gente traz um retorno para você. Ou se for algo mais simples, não dá para a gente abordar dessa maneira. Eu baseio muito a minha liderança na liderança deles, né? Então acho que essa questão também do exemplo arrastar, né? Eu quero passar para os meus liderados a liberdade que eles me passam. Então acho que isso é muito interessante também destacar. Vocês conseguem dar um exemplo prático assim do que é servir na prática? Como que você consegue? Como que hoje você enxerga que você serve os seus liderados, vocês dois? Eu consigo. É porque assim, quando você falou, né, você aí tudo, você deveria fazer assim, pra gente deixar isso mais prático pra pessoa que tá nos vendo. Então vou entrar aqui um pouco no que é o nosso trabalho hoje, né? O meu setor ele é focado em fornecer clientes agendados para os corretores, onde vai, através dessa reunião, né, desse bate-papo aí com o cliente, ele vai conseguir levar ele a visitar o imóvel e, consequentemente, fechar uma venda. Então, a gente tem uma meta de agendamentos, né? A gente tem uma meta de consultorias para entregar para a empresa. E hoje o meu foco é muito em ajudar as minhas lideradas a alcançar a meta que elas têm individual e que esteja ali dentro do que a empresa também pede. Então, eu sento com elas todo início de mês, pergunto qual que é a meta individual delas e traço ali estratégias para que eu possa ajudar elas a potencializar o trabalho, né? Então eu vou acompanhando os atendimentos, eu vou entregando clientes para elas que têm mais probabilidade de agendar essa consultoria, fazer esse agendamento. Então acho que eu consigo servir muito nessa frente. Outro ponto também é que eu sempre valorizo muito o descanso, valorizo a disposição da pessoa aqui dentro da empresa, né?
E eu tive isso lá atrás quando eu iniciei e eu quero proporcionar isso para as minhas lideradas também. Então eu sentei com a Marcela e falei, olha, eu acho que as meninas precisam de um tempo de qualidade, vamos alternar os sábados, vamos começar entregando um sábado de folga para cada uma delas. Então eu acho que eu consigo servir muito nesse ponto, né? Ajudando elas performarem mais e também pensando do lado ali da saúde, né? Da disposição delas também para estarem aqui. Então acho que seria esse exemplo assim. Legal. Eu lembrei de um exemplo aqui, que foi um exemplo que eu fiz, né? Que é uma coisa simples, tá? Só para vocês entenderem que o servir é coisa assim, simples. Teve uma época aqui na empresa que a gente não tinha lugar para todo mundo. Vocês lembram? Quando a gente estava com duas... Hoje já está acontecendo isso de novo, né? Mas a gente tem aqui um número X de posições. A gente hoje está no coworking, então a gente tem uma sala grande, mas que tem um número X de cadeiras ali. E teve um momento que a gente tinha 2 salas e não tinha espaço para mim na sala menor, que era a sala que que estavam os meus liderados. Chegou mais uma pessoa, já não lembro quem que era, contratado, e aí eu falei assim, não, você vai sentar na minha mesa e eu vou ficar sem lugar. Eu me viro, Sim. Eu vou para lá, vou para cá. E agora vai acontecer isso de novo. Hoje de manhã eu falei com o Felipe, aonde que a nova funcionária, que é a liderada do Sérgio, vai sentar? Eu falei com ele assim, ó, você vai sair da sua mesa e você vai ficar itinerante. Aonde der. Aonde der. E é isso, sabe? É um exemplo pequeno, assim, mas prático do que é servir. Eu não vou deixar o meu funcionário itinerante. Eu vou ficar Sim. e vou dar o meu lugar para ele, porque ele precisa de produzir, né? Ele precisa estar sentado ali atendendo o cliente. Então, eu preciso que ele tenha um bem-estar atendendo os clientes. Eu não vou colocar ele em qualquer lugar. Eu vou me colocar em qualquer lugar, mas eu não vou colocar ele. Então, uma coisa pequena, assim, que dá para trazer isso na prática. Um exemplo também, eu acho que é entender o limite do seu liderado. Porque uma coisa que eu faço muito com a Daiane, né, com a Dai, é um acompanhamento. Eu sempre tô ali. E aí, como é que são essas tarefas? Você acha que tá muito sobrecarregado? Você tá achando que tem muita coisa? Então, acho que esse acompanhamento também faz parte. Que às vezes a gente não tem noção do limite da outra pessoa. E aí a gente só fica jogando coisa, e a pessoa tá atolada de coisa e você, do outro lado, você não imagina isso. E aí, ter esse acompanhamento de perto eu posso te ajudar, te passei muitas coisas, como que a gente pode organizar para você conseguir fazer tudo e de uma maneira legal. Acho que um outro exemplo também é esse, ter esse acompanhamento de perto, legal. Sabe? Eu posso te ajudar com alguma coisa, você precisa de algo, te passei muitas coisas, às vezes a gente não tem essa noção também, tem algo que você precisa de ajuda, esse acompanhamento de perto mesmo, eu acho que é uma forma de servir, né? Legal. Ter esse cuidado mais próximo. Né? Legal. E aí a gente vem também o capítulo aqui do livro chama O Verbo, né? Que é o amor. Sim. Então é aquilo que eu falei antes, né? Liderar com amor é uma das principais ensinamentos também desse livro, né? Liderar com amor. E a gente discutiu muito aqui que amar é um verbo, né? Às vezes você não vai, a pessoa acabou de entrar, você não tá, né? Primeiro, né, voltando lá atrás, né, aquilo que a gente falou, eu amo meu marido, eu amo meu filho, minha mãe, meu pai, eu vou amar o meu funcionário, né, sou estranho, Sim. né, a primeiro momento. Mas é isso, amar é um verbo, são as atitudes de amor que você tem com aquela pessoa, né, e mesmo que aquela pessoa, talvez no primeiro momento você não bata muito com ela, né, e tal, mas quando você pratica o amor, quando você pratica ações de amor com aquela pessoa, você acaba amando e exercendo o amor, você está servindo, e aí você consegue exercer essa liderança de servir, né? E ele traz também algumas características aqui, eu anotei aqui só citar algumas, do que está englobado nessa questão de amar, né? Então, ter paciência, ser bondoso, ter humildade, ter respeito aos nossos liderados, a abnegação, que é um pouco disso que eu falei, né? Eu não vou ter a mesa para o outro ter. Perdão, né? Saber perdoar, saber entender quando o outro errou, saber perdoar aquele erro, permitir que haja erros, né? Também. Honestidade, aquilo que a gente falou sobre o feedback, né?
Eu preciso ser honesta com os meus liderados para que eles cresçam. E compromisso, né? Estar ali, como o Sérgio falou, estar ali sempre em busca das metas, ajudando aquelas pessoas a baterem suas metas, ganharem mais dinheiro, prosperarem mais, se desenvolverem mais, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Na verdade, eu quero fazer uma pergunta, né? Lá vem ele. Eu que faço. Quero fazer uma pergunta que talvez não, né? Vai ajudar a gente também com esse processo de liderança. Você enxerga que pode chegar um momento em que o amor é demais, que influencia na tomada de decisão, que influencia também quando você seguindo o que o livro fala, né? Você consegue dar os feedbacks, você consegue atuar com amor, mas você enxerga que tem algum momento em que atuar com amor pode chegar a atrapalhar? Eu acho que não, porque quando a gente entende o que é o amor, né, nesse sentido do conceito que o livro traz pra gente, a gente entende, inclusive, que talvez eu precise demitir uma pessoa e que quando eu estou demitindo ela, eu estou tendo amor porque ela não cabe mais ali naquele ambiente. Sim. E se eu mantiver ela ali, eu vou estar sendo desonesta com ela, com o desenvolvimento dela e desonesta com os outros da empresa. Sim. Então eu enxergo, inclusive, quando eu demito uma pessoa, quando eu tenho que chegar a demitir uma pessoa, eu estou praticando um ato de amor com ela. Porque eu estou sendo honesta, entendendo que ali dentro daquela empresa, ali dentro daquele ambiente, ou naquele lugar, ou naquela função que ela está exercendo, ela não vai crescer. Sim. E ela vai atrapalhar, ela vai se atrapalhar e ela vai atrapalhar aos outros. Então, eu acho que talvez a sua pergunta seja nesse sentido assim, você fica tão apegado à pessoa, né? Você tem tanto amor por ela, você se apega a ela e aí você acaba atrapalhando nesse sentido de você não conseguir dar um feedback, você não conseguir demitir, que é o caso mais extremo. Mas eu acho que quando a gente entende que amar também é dar feedback, amar também é saber a hora que aquele relacionamento encerrou, assim como num relacionamento de homem e mulher, né, de namoro ou de casamento, enfim, você precisa amar tanto aquela pessoa que chega um momento e fala assim, eu não estou te fazendo bem mais, né? Não tá legal, a gente precisa ou evoluir e melhorar. Já aconteceu, por exemplo, recente, de eu dar o feedback para uma pessoa e ela me agradecer, falando, nossa, que bom que você me deu esse feedback, eu estava precisando de alguém puxar minha orelha. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é amor, né? Amor é puxar a orelha, amor é ser duro. Quando você tem um filho, você está criando um filho, né? Amar não é você dar tudo de mão beijada. Amar é o contrário, é você saber falar não, é você saber impor limites, é você saber até permitir que aquela pessoa se frustre, porque assim ela vai estar crescendo, assim o seu filho vai estar crescendo. Se eu der tudo pro Levi, se eu só fazer o que ele quer, eu acho que eu tô fazendo um amor, que eu tô, né, amando ele, exercendo um amor, porque ele fica feliz naquele momento. Mas se eu der chocolate para ele todo dia, se eu comprar todos os brinquedos que ele quer, eu não vou estar criando uma criança saudável, uma pessoa saudável. Então, assim com os liderados e com os funcionários. Eu acho que era mais ou menos isso. Legal. Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo e foi exatamente esse exemplo que eu não lembro o nome dela agora, que a mulher usou. Sobre liderar o outro, que às vezes essa pergunta é interessante, porque às vezes a gente fica com receio, né? Nossa, se eu fizer isso, se eu falar isso, mas aí ela trouxe. No relacionamento de mãe e filho, por exemplo, a mãe é a líder do filho. Você não quer que o seu filho cresça, que o seu filho desenvolva, então às vezes você tem que dar esse puxão de orelha mesmo. Sim. E às vezes você tem que entender também os limites, né? Até onde você pode ir, até aonde vai esse relacionamento. E às vezes, como a Marcela disse, vai ser necessário às vezes separar as coisas, porque para outra pessoa crescer, ela precisa desse espaço, desse tempo. Então, acho que esse exemplo da mãe e do filho é o que torna mais prático de enxergar, né? Aquela história do burrinho, lembra que a gente já falou? Do burrinho que empurrou no precipício. Que tem uma história, eu não sei contar direito a história, me veio aqui, o Felipe sabe contar ela bem, mas era tipo um pastor que estava
andando ali junto com uma pessoa que era o seu liderado ali, e eles foram numa casa muito pobre, né? Eles estavam passando ali pela estrada e tudo, e eles pediram para dormir nesse lugar, que era uma família muito pobre, uma casa muito simples e tudo, e conversando ali com os moradores daquele lugar, acho que isso é uma parábola, eu não sei, gente, mas enfim, eles conversaram ali e eles falaram, a gente sobrevive só, a gente tem uma vaquinha e a gente só sobrevive do leite dessa vaca, então ela dá leite, a gente produz queijo, a gente vende o queijo e tudo, mas a gente só sobrevive dessa vaca. E aí, beleza, o pastor, enfim, a pessoa ali, o líder ali, no dia seguinte eles saíram da casa e ele tinha um precipício perto e ele empurrou essa vaquinha do precipício, a vaquinha morreu. E a pessoa que estava com ele, o liderado dele, falou assim, gente, que horror, como é que você faz isso com a família? Que absurdo e tal, não sei o que, e inclusive ele ficou bravo e foi embora, tipo, se separou dessa pessoa. E aí, anos depois, eles se reencontraram e aí o liderado falou pro líder, né, olha, eu fui lá naquela casinha e eu tô impressionada, eles prosperaram muito, eles, né, compraram terras e tudo, e como é que eles conseguiram e tal, e aí essa pessoa, gente, eu não sei o que é, se é monge, se é pastor. Enfim, vocês estão entendendo a essência da história, né? Falou, pois eles só prosperaram, lembra que eu empurrei a vaquinha? Aquela vaquinha era um limite para eles estavam na zona de conforto deles, era um limite. O que eu fiz? Eu empurrei a vaquinha e aí eles tiveram que se virar e aí eles se desenvolveram tanto que hoje eles têm uma propriedade enorme. Então, às vezes é isso. Às vezes até quando você está demitindo uma pessoa, você está empurrando a vaquinha dela. Olha, aqui você não vai crescer. Sim. Aqui nesse ambiente, nessas condições, nesse relacionamento que a gente está, nessa cultura, nesse tipo de empresa, você não vai crescer. Eu preciso empurrar a sua vaquinha, mesmo que doa no início, para você conseguir se desenvolver e prosperar de outra maneira. Então é bem isso. Assim, você está amando também quando você empurra a vaquinha da pessoa. O amor no excesso não é ruim. Não. Porque quando a gente fala amor em excesso, parece que é cuidado em excesso, assim, né? Ser bom demais. Ser bom demais. E amar não é ser bom. Sim. Só ser bom, né? Se você ser bom demais, você é não ser tá justo. amando. Se você for bom demais, você não tá amando. Se você não estiver colocando limite, se você não tiver, né? Você não vai estar amando aquela pessoa. Profundo isso. Legal. E aí, por fim, aqui, né, nos capítulos finais do livro, ele fala assim, do ambiente, né? Que um dos papéis principais do líder, e isso eu trago muito para os meninos aqui, né? Um dos papéis principais do líder é cuidar do ambiente que os liderados estão, é cuidar para que a cultura da empresa seja transmitida aos liderados. Então, por que é importante a gente ter líderes, né? Imagina a gente ter uma empresa de 100 pessoas que só tem os donos, só tem os diretores. E todo mundo eu não consigo, uma pessoa, estar próximo e servir com eficiência 100 pessoas, né? Então você acaba tendo camadas de líderes que vão replicar aquilo que os diretores, os donos, os sócios da empresa pensam. Então, um dos papéis principais do líder é exatamente replicar essa cultura da empresa, replicar esse ambiente, né? Fazer microambientes ali dentro da empresa que repliquem o que é a cultura da empresa, é como a empresa pensa, né? É como a empresa, os valores da empresa, né? Como que a empresa trabalha. Então, um dos papéis principais do líder, além de cuidar das pessoas, é cuidar do ambiente que essas pessoas estão envolvidas, que estão inseridas ali, né? Sim. Como que vocês enxergam isso? Deixar você falar primeiro? Ou eu falo? Vai deixar que eu falo. Essa questão de ser o guardião foi algo que a gente trouxe, né, aqui em um dos encontros. A Marcela trouxe que o líder, ele é o guardião do ambiente. Ele é o responsável por manter o clima agradável para todo mundo. E aí, isso é interessante, que aí a gente volta lá no líder com liderança baseada em servir e baseada em sacrifício.
porque a gente não tá bem todo dia. Então é nesse dia aí que você vai ver se você é esse líder que guarda o ambiente. Porque tem dia que a gente só quer, não quer, sabe? Não quer nada, não quer conversar, não quer papo. E aí é nesses momentos que você, como líder, deve se portar e deve colocar sua liderança acima daquilo que você está sentindo no Você momento. não tem direito mais de ter Você dia não ruim, tem, né? Como acho que vocês aprenderam isso. Não tem dia ruim pra líder. É bem isso, porque você é o responsável por manter o clima. E hoje eu e o Sérgio, a gente tem muita noção disso, que a gente percebe que no dia que a gente tá meio mais pra lá do que pra cá, o clima fica diferente. Então você pegar essa responsabilidade pra si e entender que a sua postura, como você age, como você fala, o seu humor ali faz total diferença no ambiente, assim, explode a nossa cabeça. Que é isso que a Marcela falou mesmo. Você entende que, tipo assim, você não pode, você não tá bem, não é que você não pode ficar bem, mas você tem que entender que quando você demonstra isso, vai afetar o clima, vai afetar um monte de outras pessoas. E aí uma dica que a Marcela deu pra gente é que aquele dia que você não tá bem, você já chega no seu trabalho com uma música no ouvido, bota aquela música que te deixa pra cima, alto astral, vai no banheiro, dá uma respirada, pega um ar. E pra você conseguir manter esse clima saudável, esse clima bom. Porque também se você chega de mau humor, você vai tratar as outras pessoas de uma forma ruim, seus liderados, você vai tratar eles com falta de respeito, ou vai dar uma má resposta que não vai ser aquela coisa ideal no momento. Então, pode atrapalhar o seu relacionamento com as outras pessoas do ambiente do trabalho. Então, ter essa responsabilidade para si também é muito importante. Entender isso, né? Que como você age, como você fala, o seu humor pode afetar o ambiente por completo, né? Sim. Teve uma coisa que a gente conversou, que eu achei muito interessante num dos encontros, que vocês me disseram que a responsabilidade com a postura de vocês até fora da empresa mudou. Sim, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que eu achei isso muito legal, assim. Comentou, vocês lembram? Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou comentar, vou trazer um exemplo prático também, né? Um exemplo prático disso é rede social. Hoje eu penso duas vezes no que eu vou postar na minha rede social, porque eu sei que minhas lideradas me seguem, eu sei que os outros colaboradores aqui da empresa também me seguem, porque essa imagem de líder não é somente para os meus liderados. Hoje isso é muito forte. Hoje, minha liderança na empresa e a liderança da ISA é muito forte, a ponto de as pessoas dos outros setores, né, reconhecerem isso. Então, acho que algo que mudou assim é muito esse filtro, né? Saber o que postar, saber como me portar também quando eu estou fora da empresa. A gente tem aqui, frequentemente, né, a gente sai para lançamentos de apartamentos, então a gente marca presença lá, e hoje eu me porto diferente de quando eu estava na posição em que minhas lideradas estão hoje. Então a gente evolui também com esse cargo de liderança, né? Você muda a sua postura, você entende que a forma como você vai se portar naquele ambiente é diferente, porque você tem que ter uma visão estratégica de como trazer resultados para a empresa, como trazer resultados para a sua equipe. Então é uma responsabilidade que vem com o cargo, né? Então acho que mudou muito nisso também, mudou muito na minha vida pessoal, porque hoje, eu até falei isso no sábado anterior, né? Eu vejo que tem uma barreira antes da minha tomada de decisão. É algo que, se vem algum desafio para mim, ele chega, bate numa barreira, é como se, qual é a resposta que eu tinha que dar de prontimão, e aí ela bate em outra barreira que é a resposta que eu realmente tenho que dar. Então hoje eu tenho muito isso, né? Peraí, o que eu tenho que fazer com essa informação? Se tivesse em outro determinado, em outro momento aqui dentro, eu tomaria essa atitude, mas hoje, sabendo que as minhas decisões afetam outras pessoas diretamente, eu tenho que tomar uma decisão mais cuidadosa. Então, acho que caminha muito para esse lado. Legal. Sim. Uma coisa que o livro traz também é que a sua ação fala sempre mais do que a palavra, que é um pouco da frase que o Sérgio trouxe no começo também. Então, como você se porta no ambiente, fora do trabalho também, o Sérgio trouxe o exemplo do lançamento, é como a gente se porta para servir de exemplo, né? É um pouco daquilo também, eu não posso exigir do outro a postura que eu não tenho. Então, eu não posso exigir, por exemplo, que a Daiane,
chegue no lançamento e produza muito conteúdo se eu não tiver essa postura de produzir muito conteúdo também. Então é você entender que a sua ação vai ser muito mais importante do que você pedir para o outro. Então, né, você ter essa questão que você falou, esse senso do que postar, do que não postar, do que falar, do que não falar, do que fazer, do que não fazer, e ter a postura também que você quer exigir do outro, né? Porque como que a Marcela pode exigir de mim uma liderança saudável se ela não me der uma liderança saudável? Então é muito isso também. Essa questão do ambiente afeta até nesses outros aspectos, né? Legal. E por fim aqui, gente, os últimos 2 capítulos do livro, eles trazem uma questão que a gente discutiu no último sábado, que é a escolha de ser líder e a recompensa, né? A gente está falando aqui, né, sobre servir, sobre fazer sacrifício, sobre mudar a sua postura até fora do trabalho, sobre pensar mais, sobre responsabilidade. E a gente sabe que é um fardo pesado, né? E quando a gente escolhe tomar essa posição, a gente tem ali muitos custos, né? É custoso ser líder, né? E o livro traz um pouco sobre isso, assim, né? Sobre você escolheu ser líder, então tome para si essa responsabilidade, esses custos, né? Mas também a gente vai ter benefícios em ser líder, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim, o quanto custa para vocês, o quanto a gente sabe que não é fácil, eu sei que não é fácil, vocês estão no início dessa trajetória, né? Então, assim, o quanto custa, o quanto que foi, né, que foi custosa essa escolha e sobre as recompensas, assim, que vocês estão tendo. Eu quero. Deixa eu. É porque eu até anotei isso porque foi um pensamento que o livro trouxe, né, uma fala que o livro trouxe que eu achei muito interessante. E eu vou ler aqui, né? Que sobre essa questão do que o líder sofre, do quanto custa isso, né, que o livro traz. É melhor ser um cão-guia da matilha por 3 razões. 1. É ele quem abre os caminhos. 2. Ele é o primeiro a ver a paisagem. E 3. Ele não fica olhando para o rabo dos outros o tempo todo. E eu adicionaria um 4, que é ele quem vê o perigo primeiro. Então eu acho que essa questão de ser mais custoso, que custa mais, é que se tudo der errado, quem vai tomar a responsabilidade vai ser você. O risco é muito maior. O risco é muito maior. Então, é custoso por isso, porque é exigido de você uma postura que, se tudo der errado, é você quem vai ter que se desdobrar para resolver, é você quem vai ter que pensar em novas estratégias, é você que vai ter que bolar ali novas coisas, mas que vai ser cobrado, né? É você quem vai ser cobrado o resultado, né? Por exemplo, o meu setor. Ali, se a gente não traz a quantidade de leads ideais, quem é cobrado não é a Dai e o Gabriel. Quem vai receber essa cobrança vai ser eu. Quem vai receber essa responsabilidade vai ser eu. Então, entender isso também, né? E ter essa postura de assumir também. Pô, eu estou à frente, então a responsabilidade vai ser minha, eu vou fazer dar certo. E se der errado, eu vou pensar em novas estratégias, vou pensar em formas diferentes de fazer. Em maio foi um dos meses que isso aconteceu, que a gente teve um baixo número ali no marketing, a gente não conseguiu bater nossas metas, mas como líder a postura que eu tive foi: vamos pensar em novas coisas, vamos fazer outras coisas. E a gente conseguiu trabalhar o que a gente tinha e teve um resultado muito bom. Então, você ter essa postura mesmo de se colocar à frente, de assumir esse risco, né? Liderar é assumir riscos. E aí uma coisa que o livro traz também que é o segundo ponto, né? Que o líder é o primeiro a ver a paisagem. Então, se você tá lá na frente, quando tudo der certo também, pensando numa montanha, né? Você tá escalando a montanha. Você tá ali na frente, todo mundo tá indo atrás de você. Quando você chegar lá no topo, você quem vai ver primeiro a paisagem, quem vai ver primeiro o horizonte. Então, das recompensas é essa, né? E um outro questionamento que o livro trouxe é se vale a pena todo esse esforço. E aí ele trouxe 3 pontos aqui que eu queria trazer também, que é um dos pontos principais, que eu acho que é o que mais me deixa,
que mostra assim, nossa, tá valendo a pena, que é o desenvolvimento de habilidades de quem está trabalhando ali com você, né? Tanto o meu quanto da minha equipe. Então, ver que as pessoas que eu lidero também estão crescendo, ver que a Dai, ver que o Gabriel estão aprendendo novas coisas, conseguindo fazer novas coisas, estão sendo reconhecidos por isso, é o que deixa a gente muito feliz também, né? E o líder também, ele tem um propósito, ele tem essa missão de servir ao outro, tem que ter esse porquê. Por que você lidera? Por que você está à frente? Né? Uma outras coisas também é essa questão da alegria que a liderança traz, né? Um dos pontos que o livro traz. Legal. Show. Da minha parte, primeira coisa, concordo com tudo que a Isa falou. Acho que assim, quando a gente tem a oportunidade de ser líder, é uma decisão que você não pode tomar ela de imediato. Eu acredito que ser líder é muito difícil, ser líder exige muito de você. E se você não tiver um preparo, não tiver um acompanhamento igual o que a gente está tendo aqui, você vai ter um desafio muito grande pela sua frente. E pode ser que você traga até prejuízo ou algo nesse sentido, né? Porque não é simplesmente você assumir um cargo. Você tem que estar bem emocionalmente para isso. Então você tem que estar bem com o seu emocional. Por que bem com o emocional? É um pouco sobre o que a Isa falou, né? Se está batendo as metas, está alcançando os resultados, está tudo bem. E possivelmente o líder em si não vai ser reconhecido na hora da comemoração. E eu não falo isso de mim. Veio na minha cabeça aqui agora que quando a gente quer assinar contrato aqui, a gente cobra o Felipe. Mas quando as vendas é feita, a gente parabeniza o corretor. Então, assim, o Felipe tem que ter muito na cabeça dele de que ele fez parte daquele processo e que ele não precisa ser reconhecido em público. As pessoas que ele está liderando ser reconhecido em público, para ele já é a recompensa real. Então, eu vivo isso na minha pele também, de a gente bate os resultados, as meninas e o meu setor parabenizado, e eu sei que isso, para mim, é o parabéns que eu quero. Então, acho que você estar bem emocionalmente para assumir esse cargo de liderança é muito saber sobre isso, né? Que você vai ser reconhecido de uma forma diferente. A gente tem reconhecimento quando a gente faz reuniões internas, quando a gente senta com a Marcela, com o Felipe, eu e a Isa, a gente tem esses reconhecimentos. Mas se você estiver esperando um reconhecimento das outras pessoas, pode ser que não tenha, e aí você tem que saber que você não pode se frustrar por isso, né? Sim. Então acho que é o primeiro ponto, você tem que estar preparado emocionalmente, você tem que estar preparado também emocionalmente para você conseguir liderar outras pessoas, e aí ajudar elas a alcançar um resultado que talvez no primeiro momento você não vai conseguir se destacar como você se destacava antes. Então acho que é muito sobre você ter isso em mente também, né? Que agora não é sobre você, é sobre um todo, é sobre um setor, é sobre outras pessoas que você está passando os seus conhecimentos. Então acho que esses são os pontos mais fortes assim, de desafios que eu acho que a liderança tem, mas eu acho que a liderança ela é muito gratificante quando você entende que você faz parte de algo maior, né? Hoje a gente se sente muito pertencente à empresa quando a gente faz reuniões de tomada de decisão. A gente participa de reuniões, né, voltadas às estratégias para alcançar os resultados que a gente precisa ter. Então a gente se sente parte, né, da empresa como um todo. Eu acho que isso é uma recompensa muito boa. Eu acho que a gente também enxergar que o nosso resultado, o nosso empenho chegou em resultados reais, através de números, é algo que traz muita satisfação também. Por isso eu brinco aqui na empresa que eu sou muito apaixonado com os números, né? Porque os números trazem isso para mim. Eu era uma pessoa que eu gostava muito desse reconhecimento, mas eu também passei a enxergar esse reconhecimento de outras formas, né? Quando eu bato a planilha e vejo que todos os números ali chegam no resultado que a gente estava buscando, é a maneira que eu vejo com que o meu trabalho está dando certo. Então, acho que é muito sobre isso, né? Você tem que ter esse preparo emocional aí para você se tornar um líder. E também ter a ciência de que, se der errado, a cobrança vai ser em cima de você. Você está assumindo mais riscos, você vai ter um retorno financeiro maior, então você é responsável pelo resultado daquele setor. Dando certo, você tem que saber que
o reconhecimento vai vir de uma forma diferente e se der errado, você tem que saber também que a cobrança vai vir de forma direta. Então, acho que tem que ter muito preparo para isso também. O Felipe falou recentemente isso, né? Assim, é uma coisa que a gente leva pra gente e que eu tenho passado isso para os meninos, que é um pouco isso do que o Sérgio falou agora, né? Se tudo der errado, a culpa é do líder. Né? Então, o Felipe fala muito isso. Se tudo der errado, se a empresa quebrar, falir, eu e o Felipe somos os responsáveis. Né? A culpa é nossa. Mas se tudo der muito certo, os louros, né, as gratificações e os parabéns são da equipe. A responsabilidade é da equipe, né? Então isso é o papel do líder, né? É ele assumir o risco e assumir o erro e assumir, né, as fraquezas e trabalhar em cima e dividir os resultados e as coisas boas com a equipe, celebrar e reconhecer sempre a equipe. Então é muito isso. E particularmente eu acho que assim a recompensa maior enquanto a Isa estava falando, eu estava pensando assim, é como uma maternidade, né? A maior é muito custoso, é muito penoso, mas a maior recompensa é você ver o desenvolvimento de outros seres humanos, né? É você estar ali participando e vendo que você está conseguindo tornar a vida de uma pessoa melhor, né? Você está conseguindo, eu falo muito isso com a Isa, né? A Isa chegou aqui, ela tinha acabado de fazer 18 anos, e ver a evolução da Isa, né, em 3 anos de empresa, ver quem ela era quando ela chegou aqui como estagiária, uma menina, né? E ver hoje a Isa, assim, essa Isa que vocês estão vendo aqui, tipo, dá vontade de chorar mesmo, eu me emociono, é verdade. É muito emocionante, assim, a gente vê que quando você vê uma pessoa ali, que você acompanha o crescimento dela, você vê, poxa, eu fiz diferença na vida dessa pessoa, sabe? Eu fiz uma partezinha ali na vida dessa pessoa, eu contribuí para o crescimento dela, isso é muito legal, né? A gente vê a recompensa, para mim, principal. É claro que existe a recompensa financeira, eu sempre falo isso com os meninos, quem assume mais risco sempre vai ser o que vai ganhar mais, não tem jeito. Aquele que assume menos risco, ele vai ganhar menos, porque nós líderes, nós donos de empresas, gestores, a gente é remunerado pelo risco, né? A nossa remuneração, ela é proporcional ao risco que a gente assume. Quanto maior risco você assume, maior a possibilidade de dar errado e maior a possibilidade de, se dar certo, você ser bem remunerado por isso. Mas eu acho que o principal também, assim, é claro que a remuneração é muito importante, mas, cara, você vê a alegria da outra pessoa, você vê o desenvolvimento, dá um orgulho. É como você vê um filho né, aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo, né, a se desenvolvendo ali, ou lá no futuro casando, tendo uma profissão e tudo. É esse orgulho, esse coração. Sensação de missão cumprida. De missão cumprida, é muito legal, é muito bom. A gente fica satisfeito. Na minha equipe, eu sempre tenho, tipo assim, você viu que eu cheguei em determinado número, estou muito perto de alcançar a meta, então é muito bom também festejar essas pequenas conquistas, né? Você mostra que você está se importando. Então acho que isso fala muito diz muito sobre o que a Marcela está dizendo. E quando também não alcança, é importante você saber lidar com isso, né? Se foi por pouca coisa, então a gente sabe que está no caminho certo. Se foi por muita coisa, o que a gente pode mudar? Então acho que ter essa responsabilidade com o outro vai muito sobre essa relação de pai e filho, mãe e filho, legal. Que é a sensação de cuidado mesmo, né? Você fazer dar certo a visão do outro, né? A imagem que ela quer, que ela tem, o sonho que ela tem. E é muito sobre isso. Eu comentei aqui que às vezes você deixar de ganhar agora, que é o que muito pai e mãe faz, né? Vou deixar de sair agora, vou deixar de comprar o que eu queria agora para proporcionar algo melhor para os meus filhos, ou proporcionar algo melhor para os meus liderados, mas para você ter a sensação de que a felicidade deles é a sua felicidade. Não adianta eu querer bater o meu número individual e as minhas lideradas não alcançar, eu vou ficar frustrado, eu não vou ficar feliz. Então é melhor eu ajudar elas a potencializar, mesmo não alcançando o que eu queria alcançar, e aí quando elas alcançam o número delas, eu fico mais feliz do que se eu tivesse alcançado sozinho. Eu acho que é sobre isso também, né? Gente, já são 10 para o meio-dia. Passou muito rápido. Nossa. Né? Falamos pouco, eu gosto de falar pouco. Sérgio e Isa gostam de falar menos que eu, né?
Então, eu queria mais uma vez agradecer vocês aqui por encararem esse projeto com a gente. Eu sempre agradeço muito eles em particular. Quero aproveitar para agradecer em público, né, por fazerem parte desse projeto que é a FK Imóveis com a gente, por abraçarem a causa, por estarem com a gente nesse projeto, por terem abraçado essa causa da liderança, mesmo sendo um caminho meio incerto que a gente está trilhando. Eu falei com eles no início, ó, topam, eu não estou sabendo muito bem o que eu estou fazendo não, mas vamos lá. E eles toparam, então agradecer a vocês por isso, parabenizar mais uma vez pelo desenvolvimento, é isso que a gente está falando, assim, eu fico muito orgulhosa de ver a Isa, como ela era quando ela entrou aqui, o Sérgio como ele era quando ele entrou aqui, o desenvolvimento que vocês tiveram nesses últimos tempos. E eu queria finalizar, né, agradecer também vocês toparem participar do podcast. Gente, foi ouro esse podcast, falo sério, quem não assistiu vai perder, foi maravilhoso. Nossa, você tá doido, viu? Uma aula de liderança. Mas eu queria finalizar aqui com cada um de vocês falando uma frase, mas é uma frase, ele já tá anotado. Uma frase para quem está nos assistindo sobre, né, o que o livro trouxe sobre essa questão da liderança. Pode ir. Pode começar. Você já tá com ela pronta aí? Eu falo então, galera. Quando a Marcela fez o convite, eu falei uma frase, ele já tá... Eu fiquei, assim, pensando o que eu traria, né? E eu pensando também no que me guia, né? Que é essa fé, que é o compromisso com Jesus. Então, essa última frase, ela remete muito isso. Eu vou ler para vocês agora. Jesus nos mostrou que a verdadeira liderança não está no trono, mas na toalha e na bacia. Ser líder como ele foi transformar vidas com propósito, servir com humildade e inspirar com exemplo. É escolher todos os dias liderar com o coração, mesmo quando isso exige renúncia, sacrifício e amor incondicional. Uau! Muito bom. Isa. E o que eu queria trazer, assim, de última coisa para fechar do livro, que ele trouxe no final do livro mesmo, é que a definição de insanidade é continuar a fazer o que você sempre fez, desejando obter um resultado diferente. Então, nós como líderes, o nosso objetivo é agradar a Deus, servindo o nosso liderado, amando e nos doando pelos outros. E amar aos outros também nos força a crescer, né? Porque exige da gente sacrifício, exige da gente influência, uma postura diferente. E isso tudo começa com uma escolha, né? E aí o próprio livro traz que se nada muda, nada muda. Uhum. Então, se você quer se tornar um líder melhor, exercer uma liderança saudável, isso tudo tem que partir de uma escolha. E você tendo essa escolha, e vai partir de ações diárias e tudo mais. Então, acho que é isso. Você quer obter resultados diferentes, você precisa ter primeiro uma escolha de obter resultados diferentes. Muito bem, gente. Gratidão por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. E nos vemos na próxima semana. E em breve falaremos sobre o segundo livro. Quando a gente finalizar, a gente volta aqui para falar mais com vocês sobre esse projeto. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Curte, compartilha. E leiam o livro. Né? Leiam o livro. Depois nos contem aqui nos comentários também o que vocês acharam. Tchau.